Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Precisamos dessa paz. E essa paz nós só encontramos quando nós buscamos. Quando nós nos dedicamos a encontrar essa paz. Nós temos promessa dessa paz. E isso é muito bom. Mas para que nós tenhamos paz, temos que nos dedicar em busca dela. E essa dedicação nos leva sempre à palavra de Deus. Quero compartilhar com todos hoje mais uma porção da palavra de Deus. No primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 17, nós encontramos o profeta Elias, atribuído da graça de Deus, batendo contra o rei Acabe. E diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nós encontramos aqui o profeta Elias cheio de si, confiando na ligação que ele tinha com Deus. E Deus honrou. E se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que não houve chuva, não houve nem orvalho. Mas que nós, às vezes, estamos incluídos na nossa profecia. E baseado nessa palavra dele, o Senhor voltou a ele e disse: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O próprio Elias teria que passar as dificuldades da palavra que ele trouxe, do que ele definiu como vontade de Deus. E nós sabemos que Querite significa deixar no tamanho certo. E o profeta tem que saber até onde pode ir, o quanto pode dizer, e ter sempre certeza de que é Deus que está ordenando. E disse mais o Senhor: E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. E nós sabemos que o corvo é uma espécie de ave que não se alimenta de carne fresca. Eu acho que aqui no nosso lugar nem tem corvo. Mas nós temos aqui, eu acho que um parente próximo dele, que é o urubu. Que até o urubu já tem estado mudado ultimamente, né?
E pareceu estranho, eu acredito que pareceu estranho a Elias. Porque o homem tenta, de todas as maneiras, entender a Deus. E nós não precisamos entender. Porque ele nos disse que o nosso pensamento, a nossa ideia, nossa maneira de ver as coisas é muito diferente da maneira dele agir, do que ele faz. Nós encontramos muita coisa estranha na palavra de Deus, que se cumpriu de acordo com o que Deus falou. E diz assim: e foi e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Nós encontramos muitos profetas dizendo um monte de coisa a respeito da palavra de Deus, que nós não estamos vendo cumprir. Ainda esses dias apareceu um chamado profeta, dizendo que no dia 30 passado, Deus ia visitar a terra com inúmeras mortes. A palavra de Deus diz que Deus não mente, que Deus não muda. E essa peste, essa mortalidade não aconteceu. Significa que essa palavra não tinha nada de Deus. Nós achamos bastante difícil encontrar respaldo nas coisas que parecem ilógicas que Deus faz. O ribeiro secou, provavelmente Elias recorreu a Deus, e o Senhor falou a ele de novo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustenta. Outra coisa improvável, porque naquele tempo em que quando uma mulher perdia o seu marido, perdia o seu sustento, ela vivia de dificuldades. E lembrando que Serepta também significa casa de fundição, lugar de se moldar as peças. Eu não sei o que pensou Elias quando recebeu essa ordem. Já tinha sido contrariado quando Deus disse que os corvos o alimentaria. E agora uma viúva? E ele, indo a Serepta, encontrou essa viúva, que estava vivendo de uma maneira terrível. Que quando ele chegou lá, ele pediu para que ela o alimentasse. E a princípio ela disse que não. A palavra de Deus nos disse assim, ó: e indo ela buscar, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus,
que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Encontramos aqui Elias numa situação que ele não esperava e que nós não esperaríamos se fosse nós que estivéssemos lá. Mas ele já vinha de uma experiência lá do ribeiro, em que Deus usou a sua grandeza para alimentá-lo. E que ele tinha que beber do ribeiro, em que ele determinou que não ia chover e o ribeiro secou. Mostrando que as nossas decisões, o nosso ponto de vista, são muito aquém do que Deus determina. Nós chamamos o nosso Deus de Deus do impossível. E nós vivemos observando a coisa da maneira das nossas possibilidades. Nós pensamos o que é possível fazer. Deus não encontra dificuldade nisso. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora, e depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva na terra. Até o dia em que será feito o conserto daquilo que eu passei dos limites. A minha briga e o meu bater de frente era com Acabe. Nós precisamos, irmãos, saber que as promessas de Deus vai cumprir, querendo nós ou não. Vamos abrir os nossos olhos, vamos fazer uma ligação com Deus, criar um estreitamento, criar uma intimidade, para que quando for a voz de Deus, nós podemos discernir e não sermos enganados. Que o Senhor nos abençoe e permita que sejamos a cada dia diferente, no sentido de prestarmos atenção na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.